Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 9 de junho do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 29 de Sivan. E, portanto, hoje ao pôr do sol de hoje, nós teremos aí a primeira noite de Rosh Chodesh para a entrada do mês de Tammuz. E ao pôr do sol de amanhã, quinta-feira, nós estaremos então adentrando no primeiro dia do mês de Tammuz. Daqui a pouco vamos falar algumas coisas referente ao mês de Tammuz, ok? Hoje nós estamos então no ano 5781, no dia 29 do mês de Sivan, e pela nossa gota de sabedoria nós estamos hoje de número 264. Então vamos ver o que o Rebbe fala conosco nesta tarde, nessa gota de sabedoria diária, onde nós temos aí o grupo de 18 ensinamentos com o título Entre a Mulher e o Homem, entre o marido e a esposa e o marido. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e o líder da nossa geração, ele nos fala assim, nessa gota de sabedoria. A melhor estratégia para diminuir as brigas é aquela proposta pelo sábio rei Salomão. Uma resposta amável desarma a ira. Quando você puder ceder, ceda. E naqueles assuntos em que não puder fazer concessões, evite fazer deles uma questão fundamental. Seja flexível ao vento como o bambu, e não rígido e quebradiço como o cedro. Quando seu cônjuge perceber que você não está interessado em travar batalhas e retribuir balas com flores, tiro de canhão com doçura, devagar as hostilidades cessarão. E vocês serão capazes de sentar-se e resolver amigavelmente os verdadeiros problemas. Baruch Hashem. Então, o que o nosso Rebbe traz para nós hoje nesse ensinamento, entre o marido e a esposa e o marido, nos fala sobre a estratégia de diminuir as brigas. Então, é aquilo que o rei Salomão fala em Provérbios. Uma resposta amável desarma a ira. Em outra tradução traz, uma resposta branda, ela apaga todo o furor. Então, quando você puder ceder, ceda. Não custa nada, não vai arrancar pedaços. E naqueles assuntos em que não puder fazer concessões, então evite fazer deles uma questão fundamental, Então, nesse sentido aqui, quando você não pode fazer concessões em determinado assunto, porque você tem as suas convicções, não restam dúvidas, Então, não faça desse assunto, desse ponto, uma questão fundamental na briga, na discussão. Procura jogar de lado, deixa de lado, não entra nessa questão, E dessa forma, então, o Rebbe diz, seja flexível como o bambu ao vento. Porque quando o vento vem, o bambu, ele é flexível, vai para lá, para cá, ele se dobra, mas não quebra. Então, seja flexível. Não seja como a rigidez do cedro, porque o cedro, ele é firme e reto. Então, ele não cede, ele não balança, ele não tem flexibilidade. O cedro, ele é rígido. Então, quando o vento vem com muita força, o que normalmente acontece é quebrar o cedro. Dessa forma, então, a árvore se quebra. O bambu não. Ele balança para cá, balança para lá. Ele é flexível. O vento não o quebra.
ou de uma certa forma, né, trazendo isso para aplicação sobre a questão para diminuir brigas. Então nos fala aqui qual o sentido que quando nós somos flexíveis, nós podemos ceder, podemos não abrir mão das nossas convicções, certo? Mas nesse sentido de flexibilidade, você não abandona as suas convicções, mas você vai ceder. Por isso o bambu balança para lá, para cá. Então você vai ceder. Então você não vai levar a ferro e a fogo à semelhança da rigidez do cedro, da árvore. Porque como fala dessa rigidez, dependendo da força do vento, a árvore quebra o seu tronco, né, do cedro, e aí o que acontece? Perde a árvore. Quando acontece isso no relacionamento entre marido e esposa e marido, então o que acontece? Um é rígido do lado de cá, o outro é rígido do lado de lá. Os ventos são exatamente o quê? O desentendimento, a discussão, a briga que está acontecendo naquele momento. Se um não cede daqui, o outro não cede dali, o que vai acontecer? Os dois vão se quebrar. E aí o relacionamento, ele vai ficar conturbado, os dois vão ficar feridos, e aí normalmente acontece que os dois ficam de bico virado um contra o outro, fica de cara virada um para o outro. Hoje acontece isso, amanhã de novo, depois da manhã, todo dia acontece a mesma coisa. Então vai chegar num ponto que vai quebrar os dois e cada um vai para um lado, né? Se porventura tiverem filhos pequenos, os que mais vão sofrer exatamente são os filhos pequenos. E nenhum dos dois vai sair ganhando absolutamente nada. Então, por isso, o conselho do Rebbe seja flexível como o bambu ao vento. Naquele momento que dá para ceder, ceda. Aquilo que você não pode abrir concessões, então simplesmente não faça com que a discussão fique focada em cima desse tema. Mude a visão, o alvo, a perspectiva, né? O foco. Seja flexível, você tem a ganhar, a família ganha. E isso é o mais importante, preservar a harmonia e o amor do casal, automaticamente da família. Então, por isso, né, retribuindo as balas com flores, retribuindo os tiros de canhão com doçura, e devagar as coisas vão se ajustando. E aí, daqui a pouco, os dois estão sentados, tranquilos, calminhos, né? Um bonzinho de chá de cidreira, né? Outros chás aí que deixa a pessoa calminha. Então aí os dois sentam, vão conversar, né? E aí vão colocar os devidos pingos nos is, e assim sucessivamente vão se ajeitando, arrumando a casa, arrumando a vida a dois, e aí quem ganha, além dos dois, é a própria família. Ok? Baruch Hashem? Então vamos lá, pessoal, nós, né, vamos aí avisar que domingo agora, dia 13, né, Bauru e região, atenção Bauru e região, né, uma ótima oportunidade para Bauru e região estarmos aí juntos, né, domingo agora a partir das 10 horas da manhã até às 5 da tarde, nesse nosso encontro de Benei Noach, né, Bauru e região, e onde nós teremos aí, né, uma ótima oportunidade de podermos juntos estarmos aí desfrutando sobre o movimento Benei Noach, o significado, o sentido, as origens, né, as 7 leis universais, e nesse sentido aí podemos ver
dentro da Torá, as 7 leis universais, o foco da nossa vivência espiritual. Então, né, Bauru e região, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos dizer assim, né, de uma certa forma aí, no meio aos finalmente, né, dessa pandemia, iniciando aí um pontapé inicial para podermos estarmos focados dentro das nossas atividades, né, de Benei Noach em Bauru e região. O local lá, nós temos lá, né, o local que nós reservamos para esse primeiro encontro aí, né, nos finalmente da pandemia, se Deus quiser. Então o local ali, ele tem um local para 30 pessoas sentadas, né, e nós não podemos fazer com que haja uma grande aglomeração. Então por isso, né, o pessoal aí de Bauru e região, vamos aí fazer as suas reservas, né? Avise, comunique que vão participar, né? Não precisa pagar nada, certo? A entrada é franca, né? Não precisa pagar nada. Então, as pessoas, né, Bauru e região, já estejam aí focando, né, as suas reservas, porque chega na hora H lá, está lotado o ambiente, e a gente não pode ter aglomeração além daquilo que é permitido e pode gerar problemas, né? Então, por isso, né, o pessoal aí de Bauru e região, estejamos juntos nessa jornada aí, ok? Então, vamos lá. A nossa programação para domingo, ela está assim da seguinte forma, né? A partir das 9h30 da manhã, nós estaremos recebendo as pessoas, né, no nosso local do evento, ali na rua 1º de agosto, quadra 14, número 55. É centro de Bauru, né, o pessoal todo aí de Bauru conhece tranquilamente a rua 1º de agosto, né, e o pessoal da região é facinho de chegar, tanto quem vem pela rodovia Rondon, como vem pela rodovia Jaú-Bauru ou Marília-Bauru, viu, Luciana? Marília-Bauru é facinho de chegar aqui nesse endereço, rua 1º de agosto, quadra 14, número 55. Então, das 9h30 às 10 horas, estaremos aí recebendo, né, recepcionando as pessoas. Das 10 ao meio-dia, nós teremos aí na nossa programação, né, o que é os Benei Noach, falaremos sobre a Torá e as 7 leis universais. Depois teremos aí um período das 12 às 13h30 para as pessoas, né, fazerem um período de alimentação. E a partir das 13h30, então nós estaremos nos preparando para a nossa live às 14 horas, à tarde com a Torá. Então, a partir das 13h30, a preparação para as 14 horas nós entrarmos ao vivo, né, na nossa live à tarde com a Torá. E a previsão nossa é que a partir das 15 horas, nós estaremos aí até as 16h30, nós estaremos aí fazendo uma palestra sobre depressão mata, como vencer. E justamente, né, é um tema muito propício para o momento, tendo em vista que essa pandemia e determinadas decisões, né, das autoridades estaduais e municipais, muitas delas, acabaram trazendo aí muito pavor, medo, e trouxe realmente angústia, aflição, tristeza. Também as mortes que aconteceram trouxeram também angústias e grandes aflições. Então esse período aí trouxe muita depressão para as pessoas, as famílias. Então a depressão, né, aumentou muito, os consultórios de psicólogos, psiquiatras, mesmo em clínica geral, aumentaram muito. Tem pessoas aí que nós conhecemos que procurou marcar uma consulta para um psiquiatra
e só tem consulta, só tem vaga para agosto, setembro. Por aí vocês tiram uma base como que aumentou realmente as consultas, né, a psicólogos e psiquiatras de uma forma geral, que as pessoas tentam marcar consulta mesmo particular. Só tem vaga para agosto, setembro para frente. Imagine então no SUS e Companhia Limitada aí como que tá a fila, né? A fila deve estar bárbara aí. Então, dessa forma, né, a partir das 15 horas, nós estaremos aí fazendo a palestra, à tarde, Depressão Mata, como vencer. Então, vamos trazer de uma forma bem simples sobre a questão da depressão, bem objetiva, né? Não vamos estar preocupados com expressões e informações técnicas dentro desse campo aí, né? Vamos trazer para o nosso arroz com feijão, na prática, na real, né? Não adianta nada você chegar para uma pessoa que está com depressão e você ficar falando tecnicamente para ela, falando de remédio A, B ou C tecnicamente, cientificamente. A pessoa que está em depressão, ela quer sentir um calor diferente, não é o calor do remédio, é algo especial, né? O remédio em si, ele é apenas uma coisa que vem somar aí a um tratamento X, certo? Mas como dizem, né, os antigos, né, o próprio nome remédio já diz, né, remediar. Mas como vencer a depressão? Como trabalhar essa questão da depressão? É isso que é o objetivo, né? Então, por isso, vamos aí dentro, né, da Torá, dentro do calor humano, dentro da visão família, dentro da visão do amor ao próximo, vamos estar focando esta realidade destes fatos e realmente como tratar, como trabalhar essencialmente essa questão da depressão, né? Vai ser muito bom isso daí, ok? E, né, nós colocamos aí o aviso nas redes sociais, os avisos nos grupos, né, aqui de Bauru e região principalmente, né? Porque nesse momento aqui a visão, né, e o objetivo é Bauru e região, né? Pela graça bendita de Hashem, né, teremos aí, com a permissão de Hashem, não muito próximo, mas nos próximos meses, né, um objetivo aí de podermos fazer um encontro, um seminário aqui em Bauru, e aí então estaremos abrindo realmente as portas para além das fronteiras Bauru e região, ok? Então a nossa região aqui, né, Bauru, Marília, Botucatu, Jaú, Lins, Araçatuba, então essa grande região aqui, né? Então esse primeiro encontro aqui, no sentido quase fim de pandemia, é mais para trazer o nosso pessoal regional, estarmos mais juntos, mais pertos, mais unidos, e por isso nós temos enviado aí individualmente ao pessoal que está diretamente ou indiretamente ligado conosco aqui em Bauru e região, para que nós possamos estar aí somando. Então vamos somar e para que nós possamos nos prepararmos aí para um grande encontro nacional ou estadual a princípio, né, no estado de São Paulo, e trazendo aí, né, pela graça bendita de Hashem, né, trazendo aí o nosso rabino Yaakov Gerenstadt, né, trazendo o Caio Scatini com a banda lá Benei Noach, para poder abrilhantar aqui o nosso encontro estadual em Bauru. Que o Eterno conceda essa graça, que nós possamos aí estarmos devidamente nos preparando para isso aí, para os próximos meses, ok? Então é isso daí, pessoal, Bauru região, né? É o tempo de sacudir a poeira e é o tempo de realmente começar a
como diz o outro, né, a começar a arregaçar as mangas e ir em frente. Vamos para a nossa luta, vamos para a nossa batalha. Temos aí, na realidade, esse nosso compromisso, a nossa responsabilidade em Bauru e região de levarmos a unidade e a unicidade de Hashem. Ok? Então, Baruch Hashem. Vamos em frente aí na nossa live de hoje, à tarde, com a Torá. Dentro desse nosso encontro aí, né, nós vamos aí, né, usar o guia Benei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, e também estaremos aí, né, apresentando o Sidur, né, o livro de preces, as rezas diárias, de segunda a segunda, nesse sentido aí também. Baruch Hashem. Então, vamos lá. A Iranilde Pereira, Shalom, Shalom, Iranilde, Luciana Rodrigues, a Simone Cremonese, a Malu de Brasília, a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Baruch Hashem. Mais alguém aí? Dá um shalom aí para a gente poder ver aí o seu nome aparecendo aqui, para a gente poder dar aí um shalom aí, né? A Nadir Pereira, shalom, shalom. Também, né, pelo YouTube, nós temos aí várias pessoas que também acessam, né, posteriormente a live, o vídeo, né? Entre eles aí nós temos tanto aqui na live como também pelo YouTube, né? A Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, o Lorival André, lá de Otônio Vilela, Rony Hugo Godinho dos Santos, lá de Campo Formoso, Bahia, o brasilino Lício Ribeiro, a Ruth Miller Paegli de Carvalho, lá de São José, Santa Catarina, a Maria Cristina Bertoni, Guarulhos, Grande São Paulo, a Isabel Assunção, também lá de Santa Amaro, Grande São Paulo, Baruch Hashem, o Marcos Santos está por aí, Shalom, Shalom, Marcos, né? Então, ao pôr do sol de hoje, nós teremos aí, então, a nossa primeira noite de Rosh Chodesh, do mês de Tammuz, né? Então, vamos comentar algumas coisas aí sobre o mês de Tammuz, e amanhã também vamos comentar um pouco mais sobre o mês de Tammuz, ok? Então, vejam bem, o mês de Tammuz, ele é a contar do mês de Nissan, que é onde temos o Pesach, né? O calendário judaico, ele tem o mês de Nissan, que é onde temos o Pesach, que é considerado o início do ano sacerdotal, e temos o mês de Tishrei, onde acontece o Rosh Hashanah, que é o início do ano civil, né? E também é a data o aniversário, né, da data da criação. Então, nesse sentido aí, temos essas duas visões do calendário judaico. O ano 5781, ele é contado a partir do primeiro dia de Tishrei, em Rosh Hashanah, ok? Então, o mês de Tammuz, ele é o 10º mês a partir de Rosh Hashanah, o mês de Tishrei. E ele é o 4º mês a partir de Nissan, de Pesach, ok? Então, o Rosh Chodesh de Tammuz, ele tem sempre 2 dias. Então, hoje é o dia 29 do mês de Sivan. Então, ao entardecer de hoje, nós entraremos no dia 30 de Sivan. Portanto, primeiro dia, primeira noite de Rosh Chodesh de Tammuz. Amanhã, ao pôr do sol, nós então estaremos saindo do dia 30 do mês de Sivan e estaremos entrando literalmente
no primeiro dia de Tamuz. Então, ao pôr do sol de amanhã, é a nossa segunda noite, segundo dia de Rosh Chodesh, do mês de Tamuz. Então, o mês de Sivan, que é esse mês que nós estamos encerrando, ele sempre tem 30 dias, ok? E o mês de Tamuz tem sempre também 29 dias, ok? Então, nesse sentido aí. Segundo Zohar, os dias dos meses de Tamuz e Av são mais propensos a perigos e, portanto, deve-se evitar situações arriscadas, né? Então, nesses 2 meses de Tamuz e Av, então o mês de Tamuz, literalmente, ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tamuz, né? Paralelamente ao calendário gregoriano. Então, amanhã, dia 10 de junho, ao pôr do sol, nós entramos no primeiro dia do mês de Tamuz. O mês de Tamuz, em paralelo ao calendário gregoriano, nós vamos até ao pôr do sol do dia 9 de julho. Ao pôr do sol do dia 9 de julho, nós finalizaremos o mês de Tamuz no dia 29 de Tamuz, porque o mês de Tamuz tem apenas 29 dias. Então, ao pôr do sol do dia 9 de julho, sexta-feira, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês Av. E o mês Av, ele vai até ao pôr do sol do dia 8 de agosto, um domingo. Então, a partir do pôr do sol de amanhã até o pôr do sol do dia 8 do mês de agosto, nós estaremos nos 2 meses que, segundo o Zohar, né, são 2 meses propensos aos perigos, e por isso deve-se evitar situações arriscadas. Segundo os sábios, a Torá ela já nos proíbe de colocarmos as nossas vidas em risco, porque a Torá ela preserva a vida. Tanto é que os nossos sábios falam que a Torá ela inclusive dá a liberdade para as pessoas, mesmo não obedecer aos mandamentos, se a vida está em perigo, ou sua ou de alguém, e você precisa tomar determinadas atitudes, né, em que você não vai obedecer o mandamento. Por isso, dentro dessa visão judaica, estritamente falando, o Shabat, por exemplo, o Shabat, ao pôr do sol do 6º dia até o pôr do sol do 7º dia, e outras leis sagradas, né, dias sagrados que tem, em que não se faz serviço nenhum dentro do campo judaico, especificamente para os judeus. Os próprios sábios falam que se a vida estiver em perigo, sua ou de alguém, e você precisa desobedecer o mandamento de guardar Shabat, você pode transgredir o Shabat, as leis de Shabat, para poder salvar uma vida. Por quê? Porque a vida está acima de qualquer questão. Como diz o salmista, os que descem à cova não te louvarão, mas os vivos te louvarão, servirão a ti, etc. e tal. Por isso, a vida ela está em primeiro lugar, não resta dúvida. Então, por isso, né, os nossos sábios falam que, segundo a visão dos sábios do Zohar, esses 2 meses de Tamuz e Av, eles são propensos a perigos, e por isso deve-se evitar situações arriscadas, né? Então, por isso, muito cuidado, né? Como diz o velho ditado, colocar realmente a barba de molho e evitar situações perigosas, né? Porque os riscos são maiores e automaticamente maior o número de acidentes que podem trazer aí perigos à vida,
ok? Nesse mês de Tamuz, no dia 3 de Tamuz, Josué deteve o sol e a lua durante 36 horas consecutivas, como está registrado lá no livro de Josué, capítulo 10, versos 12 e 13, onde realmente o sol e a lua, eles ficaram parados, e dessa forma ficou irradiando luz para que o povo de Israel, o exército de Israel comandado por Josué e Yehoshua, pudesse vingar-se de seus inimigos, conforme nós encontramos lá em Josué, capítulo 10, versos 12 e 13. Então Josué falou ao Eterno, no dia em que o Eterno deu os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: Sol, detém-se em Givon, e a lua no vale de Ailon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingasse de seus inimigos. Então, esse mês de Tamuz, temos aí esse fato registrado no livro de Josué, né? Onde realmente o sol e a lua foram detidos. No dia 17 de Tamuz, o dia 17 de Tamuz, ele cai de sábado para domingo, do dia 26 para o dia 27 de junho, né? O dia 17 de Tamuz. Então, quando estiver amanhecendo o domingo, dia 27 de junho, né? Todo mundo judaico estará fazendo, a partir das 5 horas e 34 minutos, estarão fazendo jejuns, até às 17 horas e 54 minutos. É o jejum do dia 17 de Tamuz, né? O povo judeu jejua para rememorar as calamidades que ocorreram ao longo da história nestas datas. O objetivo desses jejuns é despertar o coração da pessoa para o arrependimento, lembrando-as das suas atitudes negativas e dos atos ruins de seus antepassados, para que através deles ela retorne ao bom caminho, conforme está em Levítico capítulo 26 e verso 40, que diz: E confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Cada um deve aproveitar esses dias para realizar uma introspecção e arrepender-se, fazer techuvá, uma vez que o fundamento essencial de um dia de jejum é motivar a pessoa ao arrependimento, conforme declara Jonas, capítulo 3, verso 10. E Deus viu o que fizeram o povo de Nínive, né? Então os nossos sábios, eles explicam que o versículo não diz que Deus viu as suas vestes feitas de estopas e os seus jejuns, mas que Deus viu o que eles fizeram, ou seja, os seus atos, pois o propósito do jejum é fazer com que a pessoa se arrependa, faça techuvá, retorne a Deus, né? Ontem nós vimos aí sobre a questão da rebelião de Korah. O nome de Korah, né, no seu final, a última letra do seu nome é o Het. Portanto, a letra Het, ela é completamente fechada, e os sábios falam que o mundo foi criado pela letra Rei, onde ela tem aquela abertura, né, no seu lado temos lá, né, o rei, em cima representa, né, o pensamento, a barra em cima representa o pensamento, e emendado desce a perna do rei, que representa exatamente a fala, e do seu outro lado, né, o lado esquerdo da letra, tem uma coluna sem ter o contato com a barra de cima, que representa o pensamento, e essa coluna, né, do lado esquerdo, né, do rei, ela representa exatamente o ato, a ação, né, a atitude. E
E a cabeça dessa coluna, dessa perninha da letra rei, ela tem na sua cabeça uma leve inclinação em direção à barra de cima e a perna que desce da letra rei. Ou seja, significa que ato, né, a atitude nessa sua inclinação na sua cabeça, direcionada para pensamento e fala, significa, né, que realmente precisa ter aí a humildade para que haja harmonia, comunhão. E dentro desse campo, harmonia e comunhão significa que precisa pensamento, fala e ato precisam estar juntos, precisam andar juntos, ou seja, precisam andar em harmonia, em comunhão, em amor, ok? Então, isso que nós acabamos de falar é exatamente isso daqui, né? Então, vocês estão vendo aí contrário, né, por causa da câmera, né? Então, temos aqui a letra rei, a barra de cima, o pensamento, a sua perna que vem à sua direita, a fala, e do seu lado esquerdo a coluna, que simboliza a ação. E dentro desse aspecto, né, a cabeça da coluna ou da perna aqui da letra rei, ela tem uma inclinação que ela está voltada para o pensamento, está voltado para a fala, para que possa haver pensamento, fala e ação possam andar em comunhão, possam andar em harmonia e juntos fazer de fato aquilo que é agradável aos olhos do soberano das nossas vidas, ok? Então, nesse sentido aí, é que vem nos chamar a atenção aqui sobre a questão do jejum. Nessa questão do jejum, para que possa haver pensamento, fala e ação, para andar de forma harmoniosa, né, de uma forma em comunhão e transbordante em amor, é preciso que realmente haja uma techuvá. A techuvá literalmente significa retorno a Deus. E aqui, quando nós entramos no mês de Tammuz, o dia 17, é exatamente jejum para rememorar as calamidades que estão relacionadas, né, ao mês de Tammuz e ao mês Av, justamente para que o jejum faça com que a pessoa venha ter verdadeira techuvá. Os sábios dizem assim, quem faz jejum e fica envolvido com as coisas triviais, né, e que envolve a ele, ao seu redor, então ela fica envolvida com as coisas triviais, seculares, secundárias, ela está realmente fora do objetivo do jejum. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou fazendo jejum. Então aí os sábios respondem da seguinte forma, você está valorizando mais o jejum do que o efeito do jejum. Ou seja, você está valorizando mais o ato, a ação, e menosprezando o pensamento e a fala. Ou seja, a ação, ela simboliza a questão física. O pensamento e a fala, ela simboliza o espiritual. E se a ação ela está desconectada do espiritual, então a pessoa valoriza mais a ação, o ato, que é o quê? Fazer jejum. Mas o objetivo principal do jejum é trazer a pessoa ao arrependimento, ao retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento, que é a verdadeira techuvá. Ok? Baruch Hashem. A Marli está dizendo que travou. Alguém mais aí travou a live? Alguém pode responder aí? Ou está normal, tranquilo, para seguirmos em frente? Travou aí, Edna? Ok? Então aqui nós vimos aqui a questão de Nínive, né? Onde de fato
Deus viu o que eles fizeram. Significa que Deus não olhou as vestimentas, né, que eles se vestiram de sacos, cobriram-se de cinzas, né, e dessa forma Deus, a passagem de Jonas fala, né, que Deus viu o que eles fizeram, exatamente o que? Palavra, pensamento, fala e ação em harmonia. E nessa harmonia, as atitudes do povo de Nínive mostrou que estavam focados no espiritual. Então, nessa harmonia, então o que eles fizeram foi algo harmonioso, numa humildade e num verdadeiro amor para com Hashem. Então, aprenderam a lição. Por isso que toda Nínive foi devidamente perdoada, ok? Então, portanto, aqueles que fazem o jejum, eles devem realmente se desligar das coisas triviais, seculares, e envolver-se objetivamente dentro daquilo que está relacionado ao jejum, que é realmente a reflexão e fazer com que haja uma verdadeira techuvá, ok? Então, dessa forma aí, né, no calendário judaico, dentro desta visão, né, há 4 jejuns, justamente com esse significado, né? Então, no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, lá no capítulo 8, verso 19, então fala assim: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês, né? Então, o próprio profeta Zacarias fala desses 4 jejuns. Então, os nossos sábios identificaram esses meses com base na contagem dos meses que começam em Nissan, que é no mês de Pessah, o calendário sacerdotal. E assim, então, os jejuns são exatamente quais? O de agora, do dia 17 de Tamuz, no dia 9 de Av, onde aconteceu a destruição dos dois templos, né? O dia 3 de Tishrei e o dia 10 de Tevet, né? Então, com referência, né, específica aqui ao dia 17 de Tamuz, que é o próximo aqui, então os nossos sábios mostram para nós 5 acontecimentos trágicos que marcam a data do dia 17 de Tamuz. O primeiro foi quando Moisés desceu da montanha e viu o bezerro de ouro e os ritos que acompanhavam a adoração ao bezerro de ouro, né? O abandono completo das mitzvot de Hashem, acabaram em torno de 40 dias anteriores, né? Tinham acabado de receber a outorga da Torá em Shavuot e agora estavam aqui envolvidos com o bezerro de ouro. E foi exatamente nesse dia que as primeiras tábuas, né, dos 10 mandamentos foram quebradas. O segundo acontecimento é a oferenda de sacrifício diário, que foi interrompido no primeiro templo de Jerusalém, né, quando houve a destruição do primeiro templo, e isso daí envolve diretamente a Babilônia, conhecida hoje como Iraque. O terceiro acontecimento trágico nesta data foi que as muralhas de Jerusalém foram arrombadas na época do segundo templo, já que próximo à destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa Era Comum. O quarto acontecimento está envolto a Apóstolos, né, um comandante grego, que ele queimou a Torá, né, nesse dia aqui. E o quinto acontecimento está relacionado diretamente a um ídolo que foi colocado dentro do santuário lá em Jerusalém. Então, dessa forma aqui, nós temos esses 5 acontecimentos trágicos relacionados diretamente ao dia 17 de Tamuz, ok? Lá no dia 17 de Tamuz estaremos aí falando um pouco com mais detalhes cada um desses 5 acontecimentos, ok? Então, também na época do primeiro templo, as muralhas de Jerusalém foram arrombadas no mês de Tamuz, e no dia 9 de Av, no entanto, né,
no mês de Tamuz, no dia 9, melhor dizendo, no 9º dia de Tamuz. E, no entanto, o intuito de não sobrecarregar as pessoas, né, os nossos sábios, então, instituíram 2 dias de jejum, para não ser 2 dias de jejum muito próximo e também acarretar, né, desgastes e sobrecarregar as pessoas. Então, foi decidido o jejum para o dia 17 de Tamuz, envolvendo todas essas questões aqui, ok? Que mais que nós temos aqui para hoje sobre o mês de Tamuz? A letra para esse mês de Tamuz é a letra Het. Então, a letra Het, né, ela é composta de duas letras do alfabeto hebraico. Então, as letras Vav e Zain, elas unidas formam a letra Het. Então, dessa forma, né, corresponde aos 2 meses prévios de Iyar e Sivan, né, são os meses anteriores a Tamuz. Conectados do alto de uma fina ponte, no que diz respeito no sentido da visão, o formato da letra Het representa a dinâmica de luz espiritual sendo emitida dos olhos, né? Olhos do Vav, e a luz física retornando do objeto formado, né? Que representa os olhos da letra Zain. Então a palavra Tamuz se escreve em hebraico com as letras Tam, que significa conectar, consumar, mais Vav e Zain, as 2 letras que juntas formam o Het. Então, Mazar, né, deste mês, a sorte deste mês, ela está ligada à palavra Sartana, né, que traduzido significa o caranguejo, né, dentro do aspecto do zodíaco, né, é o Câncer, né, a questão dentro da Mazar, né, do zodíaco aí. Então, um dos significados, né, do radical da palavra Sartana não tem nada a ver com Satã que falaram por aí não, ok? É Sartana, S-A-R-T-A-N, Sartana. Então, o radical da palavra Sartana é Seret, que significa tira, visual em geral, é uma tira de visão. Então aquela, né, fazer que nem o índio, né? Então é aquela tira, né, visual, né? Como o hebraico moderno se refere a esta tira visual, que nem uma tira de filme, ok? O sentido espiritual da visão de Tamuz é a capacidade de ver através da realidade física para contemplar a fonte divina. Então, o desafio para o mês de Tamuz, dentro desta questão aqui de Sartana, é exatamente procurar ver através da realidade física, ver, contemplar, enxergar a fonte divina. Ou seja, quando você olha para as coisas, por aí afora você precisa procurar contemplar a fonte divina, para você poder ver o lado positivo das coisas. De acordo com esse raciocínio, então a palavra Sartana é entendida como sendo composto de 2 palavras, Sar, S-A-R, Sar, e a segunda palavra Tan, T-A-N, Tan. Então, que literalmente quer dizer remove o corpo, o fim de revelar a alma. Então, Sartan, vemos aí que ela tem o seu radical Seret, que é uma tira visual, que é realmente a visão de
para entender isso é procurar ver através da realidade física, olhar e contemplar a fonte divina. E nesse aspecto, então, a palavra Sartan, ela é escrita com duas palavras, Sar, S-A-R, mais Tan, T-A-N. Nesse sentido, literalmente, Sartan significa remove o corpo, ou seja, remove o físico para revelar a alma. Nesse sentido, significa que você precisa olhar para as pessoas removendo o corpo, a questão física, para que você possa contemplar a alma da pessoa. Entendeu? Então é nesse sentido aí. Então, nesse sentido, o corpo nosso é como uma concha. Então, venha remover esta concha, o que é externo, para que possa revelar o interno, a alma. E nesse sentido, sem sombra de dúvidas, é o fruto da realidade interior e a força de vida. Ou seja, a nossa alma é exatamente o fruto da nossa realidade interior e é a força da nossa vida. Sem a alma, o corpo é apenas um defunto. Simplesmente assim, entendeu? E dentro do mês de Tammuz, né, nós temos aí exatamente, né, o início dos 3 meses do verão. Então, os 3 meses do verão, lá em Israel, sempre contando a partir de Israel. Então, Tammuz inicia-se o verão. E dentro desse sentido, então, nós temos o mês atual de Tammuz, que vamos entrar, o próximo mês, que é o mês de Av, e o mês seguinte de Av ao mês de Elul. Então, nós temos aí Tammuz, agora no mês de junho, Av no mês de julho e Elul no mês de agosto. Ou seja, quando chegarmos no final do mês de Elul, que vai acontecer, né, no dia 5 de setembro, um domingo, né, ao pôr do sol, nós vamos entrar na véspera de Rosh Hashanah, que é a véspera do Ano Novo Judaico, do mês de Tishrei. No dia 6 de setembro, portanto, né, o dia 6 de setembro, ele vai cair exatamente na segunda, de domingo para segunda, deixa eu ver aqui. 5 de setembro, nós vamos aqui. Então, no dia 5 de setembro, é um domingo. Ao pôr do sol, nós entramos na véspera de Rosh Hashanah, o ano novo 5.782, que nós vamos entrar nesta data. Na segunda-feira, ao pôr do sol, do dia 6 de setembro, nós entraremos então literalmente no primeiro dia do mês de Tishrei, do ano novo 5.782. É onde que nós estaremos encerrando o ano 5.781. Então esses 3 meses aqui são os 3 meses do verão, ok? E aí, no final dos 3 meses, nós vamos entrar no novo ano, ou ano novo 5.782. A tribo deste mês de Tammuz é a tribo de Reuven. E Reuven vem do radical ver, né? Então a palavra preciosa de Reuven no peitoral do sumo sacerdote é a palavra Odem. Odem.
né? Que é exatamente o rubi. O rubi de Reuven, que devido à brilhante cor vermelha, né? Odem, literalmente é vermelho, é a pedra de rubi, que é de cor vermelha, é a mais sensualmente visível das pedras. Então o vermelho é a mais sedutora de todas as cores, sugerindo, né, a queda do homem. Tem a mesma grafia que Adão, né? Odem tem a mesma grafia de Adão, né? Adão, ele era conhecido como barroso, vermelho, ok? Como também a questão no pecado do bezerro de ouro, ou a suprema elevação e retificação do homem, com a vinda de Mashiach, né? Então, dentro dessa ótica aí, né, o Odem, o rubi de Reuven, traz realmente, né, a questão visual mais sensual, por causa da cor vermelha, assim como Adão, né, ele era chamado também de barroso, porque ele tinha a cor avermelhada, né, e o ser humano, né, o homem que foi criado por Hashem, é a obra-prima da sua criação, né, a obra máxima da sua criação. E nesse sentido aí, né, com a vinda, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, chegaremos a esse ponto culminante do rubi, né, no sentido, aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais brilhante, nesse sentido mais desejável, no bom sentido, obviamente. Então o sentido, obviamente, deste mês é a visão. Então, o verão, na época de Tammuz, é o feriado dos olhos. Por que que o verão é o feriado dos olhos? Porque se encerra aquele período de inverno, né? Gelo, frio, chuva, né? Aquele tempo que o sol dificilmente aparece, sempre nublado, né? Então, a aparência da própria natureza é uma aparência triste, né? É o gelo, as árvores ficam secas, né? O frio, a chuva, o vento. Então, quando chega o verão, né? Aqui em Tammuz, então é o feriado dos olhos, né? Porque aí realmente derrete-se o gelo, né? E as plantas começam a criar mais vida, né? Se tornarem mais vivas. Então é o feriado dos olhos, né? E é nessa ocasião que deve-se guardar os olhos para ver somente aquilo que é bom, no mundo em geral e no próximo em particular, e recatado, né? Então a capacidade de guardar e focalizar corretamente o olhar é o sentido retificado da visão. Então é um feriado dos olhos e nós precisamos ser mais vigilantes, né? Com referência à concupiscência dos olhos, os desejos desenfreados dos olhos, a cobiça, a inveja, os ciúmes, né? Foi através da concupiscência dos olhos que veio a mais recente das rebeliões, né? Korah. Então, tomar cuidado com isso. Então, ao final da bênção de Moshe e Israel, lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, verso 28, Moshe disse, Betar Badad en Yaakov, né? Então, significa, certamente, sozinho está o olho de Yaakov. Então, a palavra Betar, aqui, que significa certamente, é um acrônimo para as três letras, Betar. Então nós temos o Bet, que é exatamente de Brahá, temos o Tav, que é a letra Tov, e temos aí o Rete, que está ligado à palavra Chaim. Então, Betar é o acrônimo das três palavras Brahá, Tov, Chaim, que significa bênção, bem e vida.
bênção, bem e vida. Então, traz para nós essa mensagem sobre a visão. Então, a nossa visão, ela precisa estar ligado a isto. Betar, Badad em Yaakov. Ou seja, certamente sozinho está o olho de Yaakov. E a palavra Betar, que significa certamente, é um acrônimo das três palavras Brahá, Tov, Haim. Ou seja, bênção, bem e vida. Esses são os três pontos principais da visão retificada. Visão. Então, as concupiscências dos olhos, os desejos desenfreados dos olhos, do olhar, e quando se olha, deseja, quando se olha de forma negativa, cobiça, tem inveja, e isso traz ciúmes, ódio e a morte. Então, é preciso retificar, corrigir a visão. De que forma? Betar, Brahá, Tov, Haim, ou seja, bênção, bem e vida. Então nós precisamos procurar olhar para as pessoas dessa forma. Bênção, bem e vida. Então esses são os três pontos principais da visão retificada, visão corrigida. Como está escrito também lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Diz o Eterno, através de Moshe: vê, coloquei diante de vós hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha, pois, a vida. Ou seja, bênção, bem e vida. Com relação a esses três, então, deve-se treinar os olhos, tanto físicos como os espirituais, para ver somente a dimensão interior positiva da realidade e não se concentrar na realidade externa, a casca, aquele pote, que são as cascas, as conchas que envolve todo ser humano, mas procurar olhar, de forma, numa dimensão além daquilo que nós já vimos aqui, olhar além, sartan, remover as cascas, remover as conchas, essa carcaça que nós chamamos de corpo humano, para que se revele o interior, a alma da pessoa. Então é nesse sentido que se fala sobre o sentido da visão no mês de Tammuz, ok? Este é o significado de certamente sozinho está o olho de Yaakov. O sentido do olho, o olho de Yaakov, o olho judeu, o olho do judeu, é para apenas sozinho ver aquilo que é certamente a bênção de Deus, o bem e a vida. Ok? Então, treine os seus olhos para remover a casca, para remover as conchas, as cascas, as camadas externas das pessoas. Isso precisa começar com cada um de nós mesmos. Nós precisamos remover as nossas kelipot, as nossas cascas, o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso ciúmes, a nossa cobiça. Foi isso que levou, a inveja, foi o que levou Korah a um fim trágico, e aqueles que se somaram com ele tiveram o mesmo fim trágico, A terra abriu sua boca e engoliu todos eles. Por quê? Porque a concupiscência dos olhos, e esta é uma grande mensagem, a concupiscência dos olhos levam as pessoas vivas para os seus túmulos. Cair dentro da cova é uma questão de tempo, mas já caiu. Quem vive direcionado pelas concupiscências dos olhos já está dentro do túmulo há muito tempo. Como diz aquele velho ditado, só esqueceu de deitar e mandar jogar a terra por cima.
porque já está lá, já está morto. Então, por isso, o mês de Tammuz é o mês da retificação, para corrigir a forma de olhar as pessoas, a forma de olhar as coisas. Ok? Vamos em frente, senão a nossa aliá fica para trás. Então, nós estamos aí na nossa 38ª Parashá, de nome Korah. E a nossa quarta aliá hoje, ela está no capítulo 17 de Números, do verso 9 ao verso 15. Ok? Vamos então à nossa leitura. Nós estamos aí, né? A rebelião de Korah acabou de acontecer, as punições acabaram de acontecer, e no dia seguinte o povo se volta contra Moshe e Arão, novamente, já sem Korah, sem Datã e Avirã, e aqueles 250 que morreram pelo fogo divino que desceu dos céus e os consumiu, os 250, cada um estava com seu incensário, e estavam oferecendo um fogo estranho a Deus, porque eles não tinham permissão de fazer uma oferenda de incenso a Hashem, diante do Santo dos Santos, né? E então, no dia seguinte, o povo se volta contra Moshe e Arão e acusa-os que eles mataram o povo de Deus. Olha só, hein? Que coisa tremenda, hein? Vocês mataram o povo de Deus. Foi Korah, a sua família, aqueles que se somaram com ele, Datã e Avirã, junto com as suas famílias, e aqueles que se somaram com eles, e mais 250 homens que estavam com seus incensários, né? Não esquecendo que havia mais de 3 milhões de pessoas. E aqui o povo acusa, né, Arão e Moshe, que eles tinham matado o povo de Deus. Se eles tinham matado o povo de Deus, quem que estava reclamando ali? Fantasma? Mas é aquele detalhe, né? Quando as pessoas são guiadas pelas concupiscências dos olhos, veem o que não existe e acreditam naquilo que não é real. É o que nós estamos vendo nos dias atuais aí, não é verdade? Então, né, continuando essa nova rebelião aí, capítulo 17, verso 9. E Deus falou a Moshe dizendo: afasta-se desta congregação e irei destruí-los em um instante. Moshe e Arão caíram sobre suas faces. Moshe disse a Arão: pegue o incensário e coloque carvão em brasa no topo do altar nele. Então leve-o rapidamente para a congregação e espie por ela, pois Deus está muito furioso e a praga começou. Mas eu sei que o incenso para a praga, né? Então Arão pegou exatamente como Moshe lhe dissera, ele correu para a assembleia e veja, a praga já havia começado entre o povo. Ele colocou o incenso no incensário e espiou pelo povo. Ele ficou parado entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. O número de mortos na praga foi de 14.700, além daqueles que morreram por causa do incidente com Korah. Arão retornou a Moshe na entrada da tenda da reunião e a praga terminou. E aqui nós encerramos a nossa quarta aliá. Então nós estamos vendo aqui, amados, a questão do rei. Pensamento, fala e ação. O quanto que precisam andar em harmonia. A rei, ela não é como a palavra final do nome de Korah, que aqui nós temos o ret, é fechado lá em cima. Ou seja, a ação, portanto, a questão física, ela saiu da sua posição de humildade, porque ela está voltada para o espiritual, que está ligado ao pensamento e à fala. Então ela saiu desta situação
de simplicidade, de humildade, e se elevou e colou lá em cima, que é a questão do rete. Dessa forma, então, quando a ação física da pessoa, ela abandona o espiritual, pensamento e fala, que é relacionado diretamente à questão espiritual de cada pessoa, e se eleva à posição rete, no caso aqui do nome de Korah, onde Korah é o exemplo da prepotência, do orgulho, que é uma consequência daqueles que são guiados pelas concupiscências dos olhos, os desejos desenfreados dos olhos, e começa com a inveja, e aí vem uma cadeia terrível, vem abismo atrás de abismo terrível, porque abandonou esta posição de estar inclinado para o espiritual. A nossa ação, que representa a nossa questão física, ela precisa estar voltada para o espiritual e entrar em harmonia, em comunhão, para que os seus atos sejam atos nobres, que de fato alegram o coração de Deus. E vejo nesse sentido, o efeito de Korah ainda era uma realidade no meio do povo judeu. No dia seguinte, menos de 24 horas, o povo se levanta contra Moshe e Arão, acusa-os de matar o povo de Deus. E aí, quando Deus vem e fala com Moshe e Arão, e fala para eles, afaste-se dessa congregação, eu irei destruí-los em um instante. Moshe e Arão caíram sobre suas faces. Observem aqui, até ontem, no caso de Korah, né, e os seus, Moshe intercedeu, Moshe fez prece, para que Deus realmente não viesse a atingir todo o povo por causa do pecado de Korah, Datã e Avirã. Mas aqui nós temos agora uma ação diferente. Vejam bem que quando Deus fala que vai, no instante, ele vai destruir um povo, por quê? Porque a congregação de Israel significa todo o povo. Todo o povo se reuniu para acusar Moshe e Arão, que tinham matado o povo de Deus. E aí Deus vem e diz, afaste-se dessa congregação, eu irei destruí-los em um instante. Moshe e Arão caem, né, com seu rosto sobre as suas faces, né? Meu Deus, misericórdia! Normalmente é assim que nós agimos, não é verdade? E então, o que Moshe faz? Ele não reza em favor do povo. Ele não pede a favor do povo. Moisés, ele determina Arão para pegar o incensário dele, colocar brasão, aliás, colocar, né, carvão em brasa e imediatamente correr atrás, colocar incenso e se colocar no meio da congregação, no meio do povo. Porque Moshe disse, a praga já começou, não adianta mais orar agora. A praga já começou. Deus vai realmente destruir o povo inteiro. Corra, Arão, com o seu incensário, coloque brasa, carvão em brasa, coloque o incenso e coloque-se no meio do povo. Ele não foi nem no Kadosh Kadoshim, ele não foi nem no Santo dos Santos, ele foi lá no meio do povo. E aí fala o texto que Moshe disse a Arão, né? Deus está muito furioso e a praga começou. A mortandade já começou. E Moshe disse a Arão, eu sei
que a oferenda do incenso, ele vai parar a praga. Por quê? Porque a oferenda do incenso é um aroma agradável que sobe a Deus. E aí na nossa linguagem humana, esse cheiro agradável que sobe a Deus, ele apazigua a Deus. E foi o que aconteceu. Nesse sentido, Arão então pegou seu incensar, colocou brasas acesas, e em seguida ele colocou o incenso, e ele foi lá no meio do povo. E quando ele chegou no meio do povo, a praga cessou. E nesse momento, já tinham 14.700 vidas já tinham perecido. E então Moshe retornou Arão retornou junto a Moshe na entrada da tenda da reunião e a praga terminou. Nesse sentido aí, né, o que nós podemos aprender aí é que a rebeldia para com Deus, ela é dramática e ela não começa assim. Ela começa pela concupiscência dos olhos. O nosso olhar, ele pode ser terrivelmente bom ou terrivelmente mal. Por isso, o mês de Tammuz que vamos entrar, ele é considerado o mês para se retificar a visão, corrigir a visão. Por isso, dentro da nossa paraxá e dentro da nossa saída do mês de Sivan, adentrando o mês de Tammuz, vamos realmente treinar os nossos olhos a procurar ver as coisas de forma positiva, remover as kelipot, remover as cascas, para podermos contemplar a alma divina de cada pessoa. Por isso que os sábios dizem que, essencialmente, a alma do ser humano, ela é boa. Vamos corrigir os nossos olhos ou o nosso olhar, vamos remover, retirar as conchas, as cascas, as kelipot, e ver cada vez mais realmente aquilo que é bom e espiritual nas pessoas. Então, por isso, comece os seus exercícios desde já. Até amanhã. Shalom, shalom. Boa tarde.